Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos nós para mais um vídeo. Queria que vocês ouvissem um trechinho aqui da fala do Rodrigo Silva. Ele sempre falando sobre aquilo que nunca entendeu e sobre aquilo que a palavra de Deus nunca autorizou e chancelou ninguém a dizer. Mas vamos lá, vamos tentar entender algumas consequências, algumas nuances. Vamos tentar entender um pouquinho mais esse assunto, porque esse assunto, vira e mexe, a gente trata dele aqui na TV Caminho Livre. Rodrigo Silva com vocês. Deus nos quer de maneira voluntária e não de maneira forçada. Deus nos quer de maneira voluntária, não de maneira forçada. Quando alguém afirma isso, duas coisas têm que ser consideradas. Porque voluntário é tudo aquilo que é feito de acordo com a minha própria disposição, a minha própria vontade. É a minha vontade que toma a iniciativa de fazer algo, de realizar algo, de tomar uma decisão ou de fazer uma escolha. Voluntário significa isso, não forçado, não coagido, não compelido. Fez, decidiu e escolheu em razão de sua própria vontade. Isso é voluntário. Duas situações precisam ser consideradas quando a gente fala de Deus. Como o Rodrigo disse aqui agora, Deus nos quer de maneira voluntária e não de maneira forçada. Duas situações precisam ser levadas em consideração para que a gente possa entender isso. A primeira situação: quando se trata de gente ímpia, gente que está lá no mundo, gente não convertida, é assim que Deus age? Ou seja, Deus espera uma atitude, Deus espera uma decisão, Deus fica esperando uma escolha, atitude, decisão e escolha voluntárias da parte do ímpio, para que só então ele faça alguma coisa em relação ao ímpio. Esta é a primeira situação. A segunda situação, ela está relacionada com a relação de Deus com aquele a quem ele já conquistou. Por isso que eu gosto muito, quando eu falo sobre esse assunto, de citar um versículo aparentemente sem grandes revelações, sem grandes consequências, sem grandes verdades estampadas nele. Não pretensioso da parte de Paulo, um versículo aparentemente não pretensioso. É quando Paulo, aqui em Filipenses capítulo 3, verso 12, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Embora Paulo fosse um homem ultra mega religioso, nós sabemos disso, ele teve que ser conquistado pelo Senhor Jesus. Isso significa que quando Paulo era um ímpio para Deus, Paulo estava morto para Deus. Deus ficou esperando uma atitude, uma decisão, uma escolha de Paulo para agir na sua vida. Foi isso que aconteceu. Veja, eu estou começando por Paulo. Mas nós vamos citar algumas personagens famosas da Bíblia, sobre as quais a gente não vê esse tipo de voluntariedade e passividade da parte de Deus. Voluntariedade no sentido de ir em busca de Deus por si mesmo, ou passividade no sentido de Deus esperar, então, que esses o busquem. Então nós temos, para considerar esse assunto que o Rodrigo falou aqui, vamos ver de novo, vamos ouvir de novo o que ele disse.
Deus nos quer de maneira voluntária e não de maneira forçada. Deus nos quer de maneira voluntária e não de maneira forçada. Quando o Rodrigo ele faz essa afirmação, ele está levando em consideração essas duas situações ou apenas uma situação? Porque ele não fala, ele não procura distinguir essas duas situações. Quais situações? Vamos recordar? Primeira situação. Deus é passivo com relação ao ímpio, que ainda não crê nele e que, portanto, está morto para ele, Deus. Deus é passivo em relação ao ímpio. Agora, com relação àqueles que Deus já alcançou, como é que fica a situação desses? Será que Deus também, veja, Deus também, ele fica à espera, uma espera passiva de uma atitude, uma decisão, uma escolha do seu povo? Ou ele vai instigar o povo a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, a fazer algo, porque é seu povo, já é seu povo. Deus fica à espera. Olha, vamos começar com o pai, Abraão. E eu não começo lá em Gênesis, eu venho aqui em Josué 24, versículos 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Esaque. Veja, se você ler esses dois textos que fazem referência àquilo que Deus fez com Abraão, que morava além do Eufrates e que, portanto, servia ao quê? A outros deuses. Se você ler isso aqui, esse relato de Josué, que Josué faz de Abraão, você, por um acaso, pode pelo menos chegar perto dessa história de Deus ficar esperando um ímpio tomar a decisão, fazer uma escolha que vá conduzi-lo a Deus? Você acha mesmo? Deus diz aqui claramente: tomei Abraão e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe dei Esaque, multipliquei a sua descendência. Deus não pediu licença para Abraão e chegou nele e fez uma proposta para Abraão. Abrão, né, no caso. Abrão, tem uma proposta para te fazer. Vamos ver se você aceita. Aliás, veja. Nem poderia ser assim, né? Deus teria que estar passivamente esperando Abrão tomar uma decisão em relação a ele mesmo. Mas, ok. Suponhamos que fosse assim. Deus se aproxima de Abrão, lá da além do Eufrates, quando Abraão era um idólatra, não é? Era um ímpio diante dele, diante de Deus. Deus se aproxima e apresenta para ele uma proposta. Abraão, eu quero te fazer uma proposta. Vamos ver se você aceita. Porque tem que ser voluntário, Abraão. Não pode ser forçado. Foi isso que Deus fez, irmãos? Sejam honestos ao responder essa pergunta. Foi isso que Deus fez? Não foi isso. Como o próprio Josué disse, Deus tomou Abraão, tirou ele de lá. Gênesis 12, 1 a 3 confirma isso. Tirou ele de lá soberanamente. Deus não ficou esperando Abraão tomar uma decisão, de lá na frente, quem sabe, reconhecer a soberania do Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, diante daquela multiplicidade de deuses que ele servia morando lá na sua terra, da além do Eufrates. Abraão era um caldeu, por natureza. Está aqui, a Bíblia está falando. Servia a deuses, outros deuses. Era idólatra, era ímpio, estava morto diante de Deus. Deus então, como disse Josué, tomou.
Ou o adventista agora vai dizer, especialmente os teólogos, vão dizer, não, isso aí é um hebraísmo hebraico, isso é um hebraísmo da língua hebraica. Deus não fez isso. Isso quer dizer que Deus era passivo, né? E ele aceitou de coração a decisão de Abraão, a oferta de Abraão. Olha, é de rir. É de rir. A pretexto de não aceitarem a soberania de Deus, eles aceitam, mas não aceitam. Essa que é a verdade. Aceitam em tese, em teoria, a soberania de Deus. Estou falando dos teólogos adventistas e arminianos do modo geral. Aceitam em tese, mas na prática não aceitam. Outra experiência com alguém famoso da Bíblia. Moisés. Olha aqui. Moisés, quando apacentava o rebanho do seu sogro, né? Nós temos aquela experiência relatada aqui em Êxodo capítulo 3, não vou ler todo o capítulo porque é necessário, você conhece muito bem a história. Viu uma sarça ardente ali, né? E veja, Deus tomou iniciativa, né? De conversar com ele, ali do meio da sarça, né? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Quem toma a iniciativa, então, de se apresentar para Moisés aqui? Quem toma a iniciativa? O próprio Deus toma a iniciativa de se apresentar para Moisés, não é? Aqui no verso 10 de Êxodo 3 está dito, vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Antes, Deus ainda diz o seguinte, ó, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Então vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então quem toma a iniciativa? Quem toma a iniciativa de tirar o povo ali do Egito? Veja, o povo clamava diante da opressão, do sofrimento no Egito, mas o próprio povo não tinha poder de sair de lá. O povo não possuía recursos, nem instrumentos para poder se verem livres da escravidão egípcia. Isso está perfeitamente compreendido, né, no relato da história do povo que estava lá no Egito, na condição de escravo, povo escravo. O povo não possuía recursos nem instrumentos para poder se livrarem da própria escravidão por si mesmos. Isso é um fato. Então Deus tem que tomar a iniciativa. Aí ele escolhe alguém, por meio de quem ele vai fazer essa intermediação. Moisés. E Deus não diz assim, Moisés, eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos ver se você aceita. Não, não foi isso. O texto é claro. Vem agora e eu te enviaria a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pronto. Aí sabe o que é mais interessante ainda? Mais interessante é que Moisés ainda apresentou certas desculpas para Deus para não cumprir a missão para a qual Deus o determinou. Moisés fica como que procrastinando, né? Fica como que querendo arrumar uma desculpinha. Eu tenho que arrumar um jeito de me livrar desse negócio. Esse negócio não é para mim, não. Essa tarefa não é para mim. Eu não quero isso para mim. Aí, olha só o que Êxodo 4, a partir do verso 21, está dito. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor, e olha o que o texto bíblico diz.
Em contraposição a isso que o senhor Rodrigo Silva irresponsavelmente afirmou. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis o quê? Que o texto bíblico diz que Deus quis fazer com Moisés? O que Deus quis fazer com Moisés? Quis matá-lo. Você acha isso estranho? Ou isso aqui é apenas um vício de linguagem? Um maneirismo hebraico, um hebraísmo da linguagem hebraica? Vocês vão interpretar assim? Deus quis matar Moisés. Deus encontra Moisés numa estalagem, quando ele vira, está a caminho lá do Egito. Estava pouquíssimo preocupado, né? E outra, incircunciso ainda. Incircunciso. Daí sua esposa tem que circuncidá-lo ali, porque senão Deus o mataria. Ele teria que ser circuncidado. Não havia sido circuncidado ainda. Ele foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel de lá. Mas como que ele, não sendo considerado como um membro do povo, porque não estava circuncidado, só era considerado israelita, circuncidado. Aí ele está lá numa estalagem, no bem bom, depois de ter tentado conseguir alguns pretextos para fazer Deus mudar de ideia em relação a ele. Deus quis matá-lo. Deus quis matá-lo. Foi necessária a intervenção de sua esposa, Zípora, no sentido de circuncidá-lo e livrá-lo da morte, das mãos de Deus. E aí? E aí? O que vocês me dizem disso? Outro detalhe que gostaria de tratar com vocês, aqui mesmo em Êxodo, aí na frente, capítulo... Eu teria mais coisa para apresentar em Êxodo aqui acerca de Faraó, mas eu já falei muito sobre isso, né? Êxodo capítulo 12, verso 36. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Gente, escute isso aqui. Pouca gente dá valor a esse tipo de afirmação bíblica aqui, mas não consegue alcançar as implicações do que o texto diz. O Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. Como é que Deus fez isso aqui, hein? Como? Vocês já se perguntaram? Como é que Deus fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios? Se o povo egípcio oprimia o povo hebreu, era opressor, não tinha bondade nem misericórdia para com o povo hebreu. Como é que Deus fez isso aqui? Como? Deus teve que intervir na psique do povo de um modo geral. Deus teve que intervir aqui, no coração de cada um. E trabalhar no coração de cada um no sentido de fazê-los entregarem tudo aquilo que o povo de Israel, o povo hebreu, lhes pedisse. Deus teve que fazer isso. Deus teve que intervir na mente do povo. Deus pode fazer isso? Mas é claro que pode, gente. Aí vocês acham, então, que Deus diria para o povo assim, olha, aceitando a afirmação do senhor Rodrigo Falastrão Silva. Não, vamos aguardar a boa vontade, vocês aguardem a boa vontade do povo egípcio, no sentido de concederem a vocês aquilo que vocês pedirem a ele, para que vocês não saiam daí de mãos vazias. Então vamos aguardar primeiro a bondade, misericórdia do povo egípcio para com vocês. Vamos aguardar, porque eu não quero nada forçado. Eu quero tudo de forma voluntária. É isso que o texto está deixando implícito aqui. Não, o texto está falando, e o Senhor fez. O Senhor fez. Esse o Senhor fez, então, significaria, então, mais um hebraísmo da língua hebraica? Uma espécie de gíria, de expressão idiomática? Não, o Senhor não fez, ele esperou que fizessem.
É esse o sentido? Em seus teólogos mequetrefes da Igreja Adventista. É esse o sentido que vocês vão dar? Porque vocês arrumam essa desculpa de hebraísmo, né? Isso aqui é uma expressão idiomática da língua, isso aqui é um hebraísmo, isso aqui é um maneirismo, isso aqui é inventa uma série de desculpas para poder tirar Deus da sua soberania. Hã? E tem um outro texto, que está aqui em Êxodo 14, capítulo 17, que diz assim: Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Entrem onde? No mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Veja, eis que endurecerei o coração dos egípcios. Agora é Deus intervindo, ou intercedendo, é Deus adentrando na situação e fazendo com que o coração de todo o povo que estava perseguindo o povo hebreu se endurecesse, no sentido de acossá-los, irem atrás do povo hebreu que já estava em fuga, mas que entrassem no mar. Para quê? Para que fossem salvos por esse Deus maravilhoso? Não, para que todos morressem. E aí o texto está dizendo: serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Como é que Deus foi glorificado aqui? Quando ele endurece o coração de Faraó e todo o seu exército, que sai a coça do povo hebreu e morrem todos afogados no Mar Vermelho. É desse modo que Deus foi glorificado, matando, providenciando a morte do povo egípcio que estava perseguindo o povo hebreu. É dessa forma. Ou isso aqui é mais uma expressão de linguagem hebraica, hebraísmo da língua hebraica. Enfim, não foi bem assim. Deus esperou eles tomarem atitude para só depois, né, fazer com que o mar se fechasse sobre eles. Deus não queria a morte deles. É isso mesmo que vocês vão elencar como desculpa? Vejam, onde está a voluntariedade do povo e a passividade de Deus? Onde está? Outro detalhe, lembram-se da escolha de Deus, que Deus fez com relação ao rei que o povo de Israel pediu a ele? Lembram-se? Deus não escolheu Saul? Mas é óbvio que Deus sabe que Saul não estava preparado para isso e não seria a pessoa ideal para isso. Mas Deus vai lá e escolhe Saul. Só que quando ele escolhe Saul, Deus faz algo estranhíssimo que é relatado na Bíblia, que vocês têm que prestar atenção nisso e saberem reconhecer as implicações disso. Deus escolhe Saul e fica agora esperando o seguinte: não, eu vou esperar a decisão voluntária de Saul em aceitar a minha proposta. Eu escolhi ele para ser rei, mas eu tenho que saber se ele vai aceitar ou não. Deus ficou agindo de forma passiva, esperando. Já que o falastrão Rodrigo Silva diz que Deus ele só aceita as coisas de modo voluntário, não forçadas. Não forçadas até que eu possa admitir. Mas voluntária? Deus ficou esperando Saul decidir? Olha o que o texto bíblico diz. 1 Samuel capítulo 10, verso 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Puxa vida! Deus teve que mudar o coração de Saul. Para quê mesmo? Para que ele se harmonizasse com a vontade soberana desse Deus maravilhoso, que escolheu Saul, veja, não segundo os critérios do próprio Deus, mas Saul foi escolhido, olha por quem mesmo Saul foi escolhido. 1 Samuel 11, verso 13. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Mas espera lá, não foi Deus que escolheu Saul? Não foi Deus que elegeu Saul? Não foi? Sim. Uma coisa e outra estão corretas. Deus escolheu Saul. Mas para que Saul se conformasse à sua vontade, Deus teve que fazer o quê com o coração dele? Isso aqui, ó, coração, mente. Deus teve que mudar. Então, se Deus não muda o coração de Saul, Saul aceitaria ser rei? Voluntariamente? Aceitaria? Quem disser que sim, é um ignorante em relação à palavra de Deus. É um rebelde também em relação ao que a palavra de Deus diz. Deus teve que mudar o coração de Saul, porque senão ele não aceitaria.
De forma voluntária, ele não aceitaria essa posição. Outra coisa, Deus o escolheu, mas o texto aqui na frente, 1 Samuel 12, 13, parece que eu li 11, né? 12, 1 Samuel 12, 13. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Deus escolheu Saul de acordo com os critérios do próprio povo, não de acordo com seus próprios critérios, porque nós sabemos, segundo o texto aqui, que ao rejeitar Saul, ele já tinha em mente quem? Davi. Ele já tinha em mente Davi para ser o rei de Israel. Ele já tinha em mente Davi, que era um homem segundo o quê? Segundo o seu coração, um homem que lhe agrada. Não segundo o coração do povo, mas um homem segundo o seu próprio coração. Né? Outro personagem famoso da Bíblia. Vamos ver se Deus ficou esperando ele tomar uma decisão. Ouvi-me, terras do mar, Isaías 49, 1 em diante. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Aqui no verso 3 diz, e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Mas agora, verso 5, diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Veja, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, Deus fez menção do meu nome. O Senhor me formou desde o ventre para ser seu servo. Deus ficou esperando uma decisão de Isaías, do profeta, o grande profeta Isaías, para segui-lo, para obedecê-lo, para realizar missão ou missão. Deus ficou à espera voluntária do profeta Isaías. É isso que o texto diz? Ou Isaías foi eleito muito antes de nascer? Escolhido, determinado por Deus. E aí, o que me dizem vocês? Outra coisa, outro grande nome da Bíblia, Jeremias. Basicamente a mesma coisa que aconteceu com Isaías, aconteceu com Jeremias. Jeremias 1, 4 e 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Veja, a palavra do Senhor vem a ele, não foi ele que pediu. A palavra veio, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus ficou esperando Jeremias, depois de nascer, esperando um tempo onde ele pudesse reconhecê-lo como Deus, para que ele pudesse realizar a missão. Ficou esperando? Ou Deus foi atrás dele mesmo antes dele nascer? Ou Deus o consagrou mesmo antes dele nascer? Ou isso aqui é mais um hebraísmo? Uma gíria, uma figura de linguagem, um modo de expressar hebreu. Em teólogos fajutas da Igreja Adventista e arminianos de um modo geral, o que vocês vão dizer acerca disso aqui? Citei alguns nomes famosos, né? O que Jesus fez com os discípulos? Hein? O que Jesus fez com os discípulos? Nós temos o relato bíblico aqui, né? Nós temos o relato bíblico. Caminhando, Mateus 4,18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. 19. Disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus vai ao encontro de André e Pedro. Como é que vocês acham que aconteceu isso aqui? Quando Jesus disse, olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Será que eles pediram um tempo para Jesus? Senhor, é o seguinte, essa decisão envolve uma série de coisas nas nossas vidas. Nós não podemos tomar essa decisão assim de supetão. Nos dê um tempo para pensar sobre essa proposta do Senhor. Hein? Como é que vocês... Agora, diante do
do grego, da língua grega, né? E aí? Verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E vocês sabem que este método aqui de abordagem foi o método que Jesus utilizou para alcançar o quê? Para vocacionar, para chamar todos os seus discípulos. É ou não é verdade? Todos os seus discípulos. É ou não é a verdade? Vocês conhecem o texto sagrado acerca disso. E aí, como é que vocês interpretam? Jesus ficou esperando então que os seus os supostos ou pretensos ou quem sabe discípulos em potencial se decidissem por ele de forma voluntária, hein? Olha o relato de Mateus, capítulo 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aí? Jesus ficou esperando a voluntariedade de Mateus? E como que vocês acham que isso se processou? O cara estava trabalhando na coletoria. Era fiscal da Receita Federal Romana. Largou um bom emprego, com boa renda, bom salário. Jesus passa por ele, segue-me. Ele imediatamente larga ali a mesa, larga ali tudo e segue Jesus. Como é que vocês acham que isso acontece, gente? Se não por força, poder e obra do Espírito Santo. Só que é forçado? Houve coação? Não, não houve. Houve um trabalho invisível e silencioso do Espírito Santo sobre essas pessoas, no sentido de fazerem-nas aceitar a ordem de Jesus, ouvir a ordem de Jesus sobre eles e não resistirem. Isso aqui é graça irresistível, não porque Deus coage, não porque Deus violenta, não porque Deus mete o pé na porta do coração, não porque Deus é um Deus arbitrário e ditador, como acusam os arminianos, nos acusam os arminianos de retratar Deus, por conta daquilo que nós concebemos como sendo palavra de Deus acerca do próprio Deus. Aí vem os arminianos, mequetrefes em teologia, superficiais e infantis em muitos aspectos, né? E vão dizer, não, são vocês calvinistas que através daquilo que vocês ensinam acerca de Deus, tornam Deus ditatorial, arbitrário, violento, um Deus injusto, um Deus mau. Ora, meus queridos irmãos, nós falamos de Paulo no início. Como é que aconteceu com Paulo? A gente não precisa nem ler, porque vocês conhecem a história de cor e salteado. Atos menciona a experiência de Paulo na estrada de Damasco 3 vezes. Capítulo 9, 22 e 26, se não me engano, se não salvo engano. É Jesus que vai ao encontro de Paulo ou é Paulo que toma a iniciativa voluntária de descobrir quem era Jesus para servi-lo a partir de então? Vocês conhecem o relato, né? Aí Paulo, já convertido, né? Aqui no livro de Gálatas, ele vai dizer aqui no capítulo 1, verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, 16, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Aprouve. Foi do agrado de Deus separar Paulo e escolhê-lo antes de ele nascer, para pertencer a ele mesmo, Deus.
foi do agrado de Deus. Aprouve a Deus revelar Jesus Cristo em Paulo. Não foi Paulo, não foi Deus que ficou esperando. Isso aqui é um hebraísmo do grego. Que ridículo, né? Ou isso aqui também é um vício de linguagem, uma forma de se expressar da língua grega. Não é bem assim. Não é bem assim. Paulo tinha que decidir, escolher. É isso mesmo, meus queridos irmãos, que aconteceu com Paulo. Paulo não foi conquistado, como ele diz lá em Filipenses 3,12, indo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, inclusive até prendê-los e, se possível, matá-los. Não é Jesus que vai ao encontro de Paulo, ali na estrada para Damasco? E aí? Onde é que fica a voluntariedade de Paulo? Agora, Deus coagiu, Jesus coagiu Paulo? Jesus violentou Paulo? Não houve isso. Houve um trabalho de convencimento, persuasão divina. E o arminiano não consegue aceitar isso. Os teólogos adventistas também não. Aí vão nos culpar, nós calvinistas, de fazer de Deus um Deus arbitrário, ditatorial, tirano. Vão nos culpar. Tudo por conta disso aqui, ó. Desse falastrão, esse stand-up man, esse mercador de mentiras da Igreja Adventista. Deus nos quer de maneira voluntária e não de maneira forçada. Por último, eu me lembro daquela experiência, também não vamos para a Bíblia para a gente ganhar tempo, de Jonas. Profeta de Deus já. Já era profeta. Já estava no cargo. Já ocupava a missão de profeta, né? Deus chega para Jonas e diz: Jonas, você vai para Nínive. Porque eu tenho um plano para aquele povo. Eu tenho um plano para aquele povo. Jonas fica preocupado com a própria reputação de profeta de Israel. Com a própria reputação. Meu Deus, ele deve ter pensado: o que será de mim? Eu agora indo para Nínive, um dos principais inimigos do povo de Israel. Eu quero a morte deles, eu quero que eles se lasquem. E Deus agora que eu vou lá pregar o evangelho para eles. Jonas vai. Pega o navio, mas vai para a direção errada. Aí Deus fica esperando ele voltar a si, voluntariamente. Deus nos quer de maneira voluntária e não forçada. Vai dizer aí o falastrão. Esse deslumbrado com os holofotes da mídia. Esse cara é um cara deslumbrado, porque ele, em sua grande maioria, só fala com ignorantes da Bíblia e do Evangelho. E aí tudo que ele fala passa por lei, passa por verdade. Passa por lei, passa por verdade. Esse falastrão mentiroso aqui, ó, Rodrigo Silva. O que Deus fez com relação a Jonas, hein, Rodrigo? A gente podia perguntar para ele. Ficou esperando a voluntariedade de Jonas voltar a si e decidir: não, eu acho que eu vou cumprir a ordem de Deus. Eu vou lá para Nínive. Vocês sabem o que aconteceu? Primeiro Deus manda uma tempestade no mar, né, a ponto de fazer um navio afundar. Todo mundo percebe que essa tempestade ali, o grande culpado por ela era aquele hebreu que estava lá no navio. Como é que vocês acham que eles poderiam imaginar isso também? Olha, o grande culpado por essa tempestade aqui, que pode afundar o navio, é ele, ó, aquele hebreu ali. Eles tiram sortes, né? Quem é que estava por trás desses detalhes? Quem vocês acham que estava por trás desses detalhes todos? O acaso, como diz a música do Titãs, o acaso vai me proteger quando eu andar. Foi o acaso? Aí joga um coitado no mar que é imediatamente engolido por um grande peixe.
e é vomitado na praia de onde? De Nínive. Aí eu sou obrigado a rir diante desse falastrão desse Rodrigo Silva. Veja, mais uma vez eu sou obrigado a falar isso. Eu não estou fazendo juízo de valor com relação ao falastrão Rodrigo Silva. Um dia eu quero encontrá-lo, seja no céu ou aqui na nova terra, porque é aqui que a gente vai habitar, né? Embora tem muitos cristãos que não aceitam isso também, não. Tem muita gente que acha que a nossa habitação eterna será o céu, né? Mas um dia que ou encontrá-lo no céu ou aqui na nova terra, quero perguntar para ele: Rodrigo, onde foi que você aprendeu tanta bobagem? Onde foi que você aprendeu a falar tanta mentira? Conta para nós aqui. Agora já está tudo resolvido mesmo, não estamos aqui no bem bom mesmo, estamos com Deus. Se eu me encontrar com ele, eu quero perguntar isso para ele. Onde é que foi que você aprendeu a falar tanta besteira, tanta coisa antibíblica? Onde foi que você aprendeu? Meus irmãos, vou ficando por aqui. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Deus abençoe você que está me odiando, que me detesta. Que Deus faça um milagre na sua vida. Que Ele possa se dignar ungir os teus olhos, olhos do teu coração, do teu entendimento, para que você possa reconhecer e conhecer Deus e o seu Evangelho, o Evangelho da graça, o verdadeiro Evangelho de Jesus. Em nome dele eu rogo. Amém.